Vou ensinar agora, galera, como é que se faz uma lei no Brasil da forma mais simples à forma mais complexa e como se muda a Constituição. Isso está perdido em quase 70 páginas da Constituição. Num gráfico só, deixa uma folha de caderno em branco, num gráfico só, a gente vai dar um macete da pegada do professor Major Estrela a vocês. Então vou ensinar já na forma de pergunta de concurso público. Toda atenção é pouco. Olha aqui. A pergunta é: como uma lei é proposta? Como é que surge uma lei no Brasil? Resposta: através de um PL. Como é Estrela? PL. O que é PL? Projeto de lei. Olha como a lei nasce no Brasil, hein? Projeto de lei. A pergunta então é: quem é, no meio de 190 milhões de brasileiros, quem é que pode propor um projeto de lei no Brasil? Somente 7 pessoas. Como é? Que importância? Sim. Quem é que pode propor? Um senador, o presidente da República, olha, um deputado federal, o procurador-geral da República, vou repetir daqui a pouco, hein? O Supremo Tribunal Federal, quem mais? Os tribunais superiores. Repita a Estrela. Que coisa importante. Um resumo num gráfico só, você desenvolveu isso para a gente? Exato. Então vou repetir. Como é que uma lei é criada? Como é que ela surge? Como é que tudo tem início no Brasil? Resposta: através de um PL. O que é PL? P de projeto, L de lei. Projeto de lei. A pergunta agora é: quem é que pode propor um projeto de lei no meio de 190 milhões de brasileiros? Resposta: um senador. Você vai entender porque eu estou falando essa presepada. Um senador, o presidente da República, que eu chamo de PR, um deputado federal, aí vocês vão saber daqui a pouco porque entra presepada, o procurador-geral da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, as comissões parlamentares, e por fim, o povo, através da iniciativa popular. Olha, pronto, um projeto de lei foi proposto. Estrela, pode dar um exemplo de projeto de lei para que a gente siga a realidade? Posso. O projeto de lei do pré-sal para dividir toda a riqueza do pré-sal, como justamente deve ser com todo o povo brasileiro. Ora, que hoje fica somente com os estados produtores. Foi assim, e esse projeto de lei está tramitando no Brasil, está tendo uma discussão jurídica muito forte em cima dele. Então sabemos aqui quem é que pode, depois eu vou repetir tudo, aí fica tranquilo, depois eu vou voltar, que são em torno de 70 páginas resumindo da Constituição. Então o projeto de lei é assim que tudo se inicia, ele pode ser proposto por essas pessoas. Pronto, e agora foi proposto, vai para onde? Ora, tudo no Brasil vai para o Poder Legislativo. É o Poder Legislativo, conforme nós vimos, que vai aprovar, que vai discutir esse projeto de lei. O Poder Legislativo a nível federal é bicameral. Tem 2 casas, bi de 2 casas. Ou vai para Câmara dos Deputados, ou vai ser discutido no Senado. Tem que ser votado pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo Federal é formado de 2 casas. Daqui a pouco eu repito tudo, hein? De 2 casas. Pronto. E agora? Esse projeto de lei vai ser remetido ou para a Câmara dos Deputados ou para o Senado. Como é que eu sei para onde começa sendo votado primeiro, Estrela? Macete. O único projeto de lei que começa a ser votado primeiro no Senado é se ele for proposto por um senador. Olha, os demais projetos de lei
eles começam a ser votados primeiramente na Câmara dos Deputados. Olha, então faz de conta que foi proposto aqui por um desses. Logo, vai ser votado primeiramente na Câmara dos Deputados. Então eu vou incorporar aqui como se estivesse na Câmara dos Deputados. Ó. Boa noite, senhores deputados federais. Quem vos fala aqui é o presidente da Câmara dos Deputados. Estamos aqui hoje para votar um projeto de lei que foi proposto por um desses, e o projeto de lei visa estabelecer a divisão do dinheiro do pré-sal, do recurso do pré-sal para todo o povo brasileiro. Eu vou submeter agora à votação esse projeto de lei aqui na Câmara dos Deputados. Lembrando que na forma do artigo 47 da Constituição, a regra é aprovar por maioria de votos, maioria simples relativa, desde que esteja presente a maioria absoluta, conforme nós já vimos. Então vou perguntar: quem é a favor aqui na Câmara dos Deputados de aprovar esse projeto de lei? Levante a mão. Poxa, não teve a quantidade de votos suficiente. Logo, esse projeto de lei, ele foi rejeitado, ou seja, esse projeto de lei vai para o lixo. Olha, vai para o lixo. Pronto, foi rejeitado. Pronto, já é. Ah, entendi. Ô Estrela, e se o projeto de lei for proposto pelo senador, vai para o Senado, começa a ser votado no Senado. Então vamos fazer aqui, fazer de conta que foi o senador que propôs? Pronto, o senador propôs, começa a ser votado pela onde? No Senado. Boa noite, senhores senadores, quem vos fala agora aqui é o presidente do Senado. Estamos aqui para votar o projeto de lei que foi proposto pelo senador, por isso que começa a ser votado primeiro no Senado. Quem é a favor de ser aprovado aqui no Senado, levante a mão. Poxa, no Senado, ó, faz de conta que eu estou no Senado, não teve voto suficiente, vai para o lixo. Pronto, vou complicar, vou fazer de conta, vou voltar para aqui, que é o caminho normal, começar a votar na Câmara, e vou fazer de conta que foi aprovado, para vocês saberem a tramitação como é, ok? Pronto. Então, na Câmara do Deputado que é a favor, aprovado! Aprovado esse projeto de lei na Câmara dos Deputados! E agora, a Câmara dos Deputados é obrigada a mandar esse projeto de lei para o Senado. Olha. Pronto, chegou no Senado. Aí o Senado vai votar. Boa noite, senhores senadores. Quem vos fala é o presidente do Senado. Estamos aqui hoje para votar um projeto de lei que foi proposto por um desses. A Câmara aprovou o projeto de lei e mandou para o Senado. Temos que ver se o Senado vai aprovar o que a Câmara aprovou. Quem é a favor no Senado de aprovar o que a Câmara aprovou, levante a mão. Poxa, no Senado não foi aprovado, logo esse projeto de lei vai para o lixo. Ou seja, é um casamento que tem que ter sim dos dois. Olha, tá vendo? Sim dos dois. Se a Câmara aprovar e o Senado não, vai pro lixo. Tem que ser sim dos dois. Quer galera comigo? Não. Tchau. Beleza? Até aí. Daqui a pouco lá na frente eu vou complicar. Fica tranquilo. Vou complicar e descomplicar ao mesmo tempo, que a banca pode fazer isso. Vou fazer de conta que o Senado aprovou também, ok? A Câmara aprovou e o Senado. Aprovaram também no Senado! A Câmara aprovou e o Senado também! E agora a Constituição determina que esse projeto de lei seja remetido para o todo-poderoso Presidente da República. O rio só corre para o mar. Olha o artigo 48, tá vendo? Tem que ir para o Presidente da República. O Presidente da República aqui tem um prazo para tomar duas decisões. Ou o Presidente da República sanciona, ou o Presidente da República veta. Veta sim, ou seja, ele não concorda. Pronto, sancionar é ele aceitar e vetar é ele discordar. A primeira pergunta que a banca gosta é: quantos dias o Presidente da República tem para tomar essa decisão de sancionar ou vetar quando recebe o projeto de lei que foi aprovado da Câmara e do Senado? Essa é pergunta de bolso. Quantos dias? Eu duvido que tem alguém que acerte aqui. Quantos dias? 15. Quantos dias? 15 dias. Quantos dias? 15. Todo mundo errou. É 8 a 10. Todo mundo errou. A maioria disse 15 dias aqui, não foi? Errado.
15 dias. Então, Estrela, úteis! Úteis! A prova bota 15 dias, letra A, letra B, 15 dias úteis. Ah, tem esse detalhe, Estrela? Tem sim. Tem sim. Significa dizer que se for 15 dias úteis, não entra nem final de semana, nem feriados. Olha o detalhe. Tudo bem. O presidente então resolveu concordar, sancionar. Pronto. Sancionou esse projeto de lei. Se o presidente em 15 dias úteis sancionar, ele vira lei. Pronto. É assim o caminho mais fácil de uma lei ser feita no Brasil. Estrela, repete de novo aí nessa primeira parte que eu segui o raciocínio. Isso está em vários artigos da Constituição? Isso. Então vou repetir. Como é que uma lei surge no Brasil? Através de um PL, de um projeto de lei. Quem é que pode propor esse projeto de lei no Brasil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas no meio de 190 milhões de brasileiros. Quem são? Um senador, o presidente da República, um deputado federal, o procurador-geral da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, as comissões parlamentares e, por fim, o povo, através da iniciativa popular, artigo 14 que nós vimos. E agora, esse projeto de lei tem que ir para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo Federal se divide em Câmara dos Deputados e Senado. A pergunta que eu fiz inicialmente foi: começa a ser votado aonde que tudo se decide pelo voto? Resposta: macete. O único projeto de lei que começa a ser votado primeiro no Senado é se for proposto por um senador. Os demais projetos começam a ser votados na Câmara dos Deputados. Faz de conta que nesse foi proposto por um desses, logo vai para a Câmara. Se a Câmara não aprovar, e a regra para se aprovar é a regra do artigo 47 da Constituição, que é por maioria simples relativa. Se não aprovar, é rejeitado, ou seja, vai para o lixo. Se a Câmara aprovar, manda para o Senado. Se o Senado não aprovar o que a Câmara aprovou, vai para o lixo, rejeita, vai para o lixo. Se o Senado aprovar, é obrigado a mandar para o presidente da República. O presidente da República, ele tem o prazo de 15 dias úteis, é o detalhe, para tomar duas decisões: ou ele sanciona, ou ele veta. Se o presidente sancionar, pronto, o projeto de lei deixa de ser projeto e vira lei no Brasil. Esse é o caminho mais simples. E como foi vetado? Aqui, vetado eu vou ensinar agora. Não, mas se vetado ele voltar. Depois, é o tira-gosto. Você não quer que eu acabe, não, municie você de informações. Talvez sua pergunta, como sempre, seja no decorrer da questão e a gente, municiado de informações, você me lasca em bandas com perguntas. Fica melhor. Okay? Vamos lá, deixa eu concluir aqui a ideia. Pronto. Virou lei no Brasil. Resolveu o caminho mais simples. Mas a banca não pergunta o caminho mais simples. Banca examinadora de concurso não. Ela quer o caminho mais difícil. O caminho mais difícil é: faz de conta que o presidente chega e diga: eu não concordo com esse projeto de lei. Eu, presidente da República, vou vetar. Não vou sancionar. Se o presidente da República não sancionar, ele vai vetar. E a coisa empena. Vetar, vetar, a coisa empena. Se a presidente da República vetar, a Constituição chega para ele e diz: tudo bem, presidente da República, se você não sancionou, decidiu por vetar, discordar, a Constituição determina a você que você, num prazo, remeta esse projeto de lei para alguém. A pergunta é: que prazo o presidente tem para explicar por que ele vetou e remeter esse projeto de lei vetado para alguém? Que prazo ele tem? 30 dias normais. Quanto? 30 dias normais. Quem falou 30 dias normais? Não. Vetou. 15 dias outro quem falou? Não. Quem? 10 dias. 10 dias? Não. 10 dias. Resposta: 48 horas. Olha. 48 horas para ele mandar esse projeto de lei para alguém. A pergunta é: para quem o presidente da República, após vetar o projeto de lei,
no prazo de 48 horas, explicando por que ele vetou, para quem ele manda esse projeto de lei. Para quem? Quem? Não, para a Câmara. Letra A, para a Câmara. Letra B, Senado. Letra C, Congresso. Letra D, o mundo de Satanás. Quem falou de Satanás o quê, rapaz? Resposta: todo mundo errou. Ele manda esse projeto de lei para o presidente do Senado. Não é o Senado, presidente do Senado. Você falou presidente do Senado? Presidente do Senado, então. E agora, vem a Constituição e determina ao presidente do Senado o seguinte: presidente do Senado, eu determino a você que você convoque um órgão todo-poderoso. Que o órgão é esse todo-poderoso que o presidente do Senado tem que convocar. Que silêncio de minha nata. Fica triste não. Esse silêncio daí fora. Quem? Congresso Nacional. CN. Congresso Nacional. Olha, isso tudo porque o presidente vetou. Depois eu vou repetir tudo, hein? Congresso Nacional. A Constituição determina que o Congresso Nacional, no prazo que eu vou perguntar, tome duas decisões. Nesse prazo que eu vou perguntar, vou botar até interrogação, que a banca gosta de perguntar, o presidente da República pode manter o veto ou derrubar, olha o nome jurídico, derrubar o veto. Aí é uma exceção. Ó, aquela exceção que vocês copiaram, se lembra? Da votação, acrescenta ela aí. Para o Congresso Nacional. Olha aquelas exceções da votação, que a regra é com a maioria simples relativa. Artigo 47. As exceções, bota mais essa aí. A exceção que muda a quantidade de voto é, bote assim: para o Congresso Nacional derrubar o veto. Veto o quê, rapaz? Veto não. O veto a um projeto de lei tem que ser por maioria absoluta dos deputados federais e senadores, em sessão conjunta ou unicameral. Como é escrito? Repita aí. Repetindo. É sessão, hein? Quantidade de votos. Para o Congresso Nacional derrubar um projeto de lei, derrubar o veto a um projeto de lei, tem que ser por maioria absoluta dos deputados federais e dos senadores, em sessão conjunta ou unicameral. Daqui a pouco eu vou demonstrar o que é a sessão conjunta e unicameral no teatro do conhecimento. Ok? A pergunta é: qual o prazo que ele tem para decidir se mantém ou se derruba o veto? Resposta: 30 dias. Aqui não são 30 dias úteis, não. São 30 dias corridos. Então faz de conta agora que a gente vai estar no Congresso. Ó, vou estar no Congresso aqui. Voltando para o gráfico. Boa noite, senhores deputados federais e senadores, reunidos numa sala só, formando o Congresso Nacional em sessão conjunta ou unicameral. Gostaria de agradecer os deputados federais que saíram de sua casa, da Câmara, para vir para cá. Gostaria de agradecer os senadores que saíram de sua casa, do Senado, para vir para cá, numa sala só, formando o chamado Congresso Nacional em sessão conjunta ou unicameral. Estamos aqui, eu estou indignado. Paz, meus senhores deputados federais e senadores do Congresso Nacional em sessão conjunta e unicameral, que um projeto de lei foi proposto por um desses, mandou para a Câmara aprovou, a Câmara mandou para o Senado aprovou, o Senado encaminhou para o presidente da República, ele teve 15 dias úteis para decidir se sancionava ou se vetava. Ao final, ele teve o desplante, a falta de consideração de vetar o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados pelo Senado. Mas a Constituição é mais do que ele.
A Constituição determinou que ele tinha um prazo de 48 horas para explicar por que vetou e mandar para o presidente do Senado, que coincidentemente sou eu, presidente do Congresso Nacional, é a mesma pessoa. O presidente do Senado, eu nessa missão, convoquei o Congresso Nacional e aqui estamos. Gostaria de lembrar que tem um professorzinho, o chamado professor Estrela, que está passando os macetes para os alunos, dizendo que para o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente da República um projeto de lei, tem que ser por maioria absoluta dos votos de todos nós. E ele está certo. Então eu vou perguntar aqui quem é a favor de manter o veto do presidente da República. Levante a mão. Quem é a favor de manter o veto do presidente da República? Levante a mão. Ou então, quem foi a favor de derrubar o veto do presidente da República e impor a ele esse projeto de lei, grite eu quero. Poxa, que silêncio. Poxa, infelizmente não teve. Aí eu vou mostrar o que é que rola, ó, o que é que pode rolar por trás disso. Às vezes acontece a notícia do mensalão, a notícia dos cargos. Infelizmente, o presidente venceu novamente e esse projeto de lei, depois de tanto trabalho que demora anos, não foi derrubado, o veto foi mantido. Logo esse projeto de lei vai para o lixo. Até logo, pessoal. Ó, foi para o lixo. Como a Estrela, depois de tudo isso. Olha o poder do presidente. Velho. E aí é aquela coisa, né, que pode acontecer, não estou dizendo que acontece, do toma lá da cá. E aí acontece o jogo, ó, vem cá, ô deputado, o presidente não espera contar com você, viu? Como é que estão aqueles cargos? Ó, os cargos estão bem, deputado? Estão, né? Ah, jóia. Então, posso contar com você? Ó. Então, muita gente que não se respeita vai, é por isso que dificilmente, né, pode existir, não estou dizendo que existe. Estou fazendo um teatro aqui de conhecimento do que pode. Às vezes o cara recebe até dinheiro, o mensalão foi isso. Receber dinheiro para votar ou deixar de votar, para se posicionar a favor ou contra a determinadas situações. Mas isso é anomalia, oi Estrela, chega a gaguejar, anomalia do poder. Porque um poder cristalino em nome do povo não se curva e não faz esse tipo de jogo sujo. Pronto, o projeto foi arquivado, foi pro lixo. Posso complicar? Vou complicar. Faz de conta que nessa votação o projeto de lei foi derrubado. Vou complicar. Foi derrubado. Quem é a favor de derrubar o projeto de lei, grite: eu quero derrubado! O veto do presidente da República, o projeto de lei foi derrubado. E agora? Se o projeto de lei foi derrubado, a Constituição determina o seguinte: o Congresso Nacional tem que pegar esse projeto de lei que foi derrubado e mandar novamente para o presidente da República. O Congresso Nacional, depois que derruba o veto, estou agora fazendo de conta que foi derrubado, tem que pegar esse projeto de lei e mandar novamente para o presidente da República. Aqui o presidente da República pode tomar duas medidas. Ou ele promulga, olha o nome aqui, promulga, ou faz bico. Faz o que, Estrela? Bico. O que é bico? Eu vou demonstrar nesse teatro do conhecimento. Se o presidente promulgar, veja que o nome não é sanção. Aqui o nome já é promulgar. Por quê? Porque aqui não é mais da livre vontade. O presidente aqui não tem mais essa opção de vetar. Ele não tem mais essa opção de vetar. Ele pode promulgar. Por isso que o nome aqui é promulgar. Aí a banca bota: o presidente, quando recebe do Congresso Nacional derrubada do veto, vai sancionar. Errado, vai promulgar. Se o presidente da República promulgar, pronto, resolvido o problema, esse projeto de lei vira lei. Pronto, é a lei que a gente vai cumprir, que cai em concurso público. É o caminho mais fácil. Vou complicar. Daqui a pouco eu vou fazer um repeteco, hein? Vou complicar. Faz de conta que o presidente diga: eu não vou promulgar nada. Então, bico é um teatro para te mostrar que ele resolveu não promulgar. A pergunta é:
ele tem um prazo para decidir se promulga ou não. Que prazo é esse? 48 horas também. Olha, a banca vai atrás desse prazo. Eu estou fazendo de conta agora que o presidente não promulgou. Se o presidente não promulgar em 48 horas, a Constituição chega para ele e diz: presidente, eu determino que você pegue esse projeto de lei e mande para uma pessoa promulgar. Que pessoa é essa que vai promulgar? Congresso Nacional. Quem falou Congresso? Não. Resposta para ganhar tempo. Para o presidente do Senado promulgar. O presidente do Senado tem um prazo para tomar duas decisões. Que prazo é esse? 48 horas também. Para tomar duas decisões. O presidente do Senado, aqui 48 horas é porque é a regra, corrida, né? Se é 48 horas, tomar duas decisões. Ou o presidente do Senado, ele promulga, olha o nome, ou o presidente do Senado promulga, ou ele faz bico. Se o presidente do Senado promulgar, resolvido o problema, esse projeto de lei vira lei. Resolvido o problema do Brasil. Esse problema tudo causado. Vou complicar. Mas se o presidente do Senado disser: eu sou amigo do presidente e não vou promulgar, eu mesmo não. Bico é a forma, o teatro do conhecimento para demonstrar que ele não promulga. Se ele não promulgar, a Constituição se revolta e manda, e agora dá um basta, e manda para uma pessoa dizendo: chega! Eu estou cansada, eu, Constituição, estou cansada disso. Eu dei uma oportunidade a vocês e vocês estão complicando a situação. Eu agora dou ordem, eu dou ordem a uma autoridade, eu dou ordem a essa autoridade para ela promulgar. Ela vai promulgar e não tem negócio de fazer bico mais comigo aqui não. É promulgar e acabou. Quem vai fazer bico sou eu, Constituição. A pergunta fatal é: quem é essa autoridade que vai promulgar? Vice-presidente do Senado. Veja que somente um aluno da sala acertou. Sabe o que ele acertou? Que ele foi um aluno no concurso de perito. E ele tem esse gráfico aí na mão. Tá olhando ele, né? Porque se não fosse isso... Foi. Tô aqui ligado. Esperto. Olha, bonitinho é esperto. Se não fosse preparado para responder qualquer prova. Se não fosse isso... A nata toda aqui errou. Olha. Resposta. Quem vai promulgar e não tem saída é o vice-presidente do Senado. Ele é obrigado a olha o nome, promulgar. E esse projeto de lei só assim é que vai virar lei. Veja que aqui está, da forma mais simples, a forma mais complexa, nesse dublê de gráfico, para explicar. Você está preparado para dar aula, qualquer deputado, qualquer senador, qualquer autoridade, de como se faz uma lei no Brasil. Vou repetir agora, passando a pegada do detalhe. Passando a pegada do detalhe. É por isso que tem lei que diz: eu, presidente da República, exatamente. promulgo ou sanciono. Sanciona, exatamente. Exatamente. Se falar promulga é porque foi derrubado o veto. Foi sancionado aqui. Vou explicar agora com um detalhe. Com um detalhe, hein? Um detalhe a mais. A ideia geral já foi passada. Agora as premissas. Como é que uma lei nasce no Brasil? Através de um PL. O que é PL? Projeto de lei. Quem pode propor? 8 pessoas. Depois que propõe, é obrigado a ir para o Poder Legislativo Federal, o Congresso Nacional, que é formado da Câmara dos Deputados e do Senado. O normal é que um projeto de lei comece inicialmente a ser votado na Câmara. O único projeto de lei que é votado no Senado é se for proposto por um senador. Se for votado... Como? Se for do Senado, direto do Senado, não vai para a Câmara também não? É isso que eu vou mostrar agora. Se for votado na Câmara dos Deputados, se a Câmara aprovar, vai para o Senado. Se a Câmara não aprovar, vai para o lixo.
Se o Senado aprovar o que a Câmara aprovou, manda para o presidente. Se o Senado não aprovar o que a Câmara aprovou, vai para o lixo. Se for o caminho inverso, se for proposto por um senador, começa a ser votado no Senado. Se o Senado não aprovar, vai para o lixo. Se o Senado aprovar, vai para a Câmara. Olha o caminho inverso. Se a Câmara não aprovar o que o Senado aprovou, vai para o lixo. Mas se a Câmara aprovar, aí é a Câmara que remete agora para o presidente da República. Ó, porque começou aqui. Aí é o caminho, o último a voltar é que caminha o presidente da República. Aqui agora é o seguinte, faz de conta que a Câmara então disse assim: olha, tudo bem, eu aprovo esse projeto de lei distribuindo para todo o Brasil. Quando chegou no Senado, o Senado fez assim: eu vou aprovar, mas não vai ser para todo o Brasil, vai ser a metade do Brasil. Quando a Câmara, o Senado muda o que a Câmara aprovou, o Senado tem que mandar para a Câmara. Se a Câmara mudar o que o Senado mudou, Senado mudou, até que chega um acordo, é o casamento, ó, tá vendo? Tem que votar idêntico nos dois. E se for aqui, Estrela, se começar no Senado e o Senado aprovar e a Câmara mudar o que o Senado aprovou, volta para o Senado, até que seja assim igual nos dois, tá vendo? Se um mudar o projeto do outro, fica nesse vai e vem. O último a votar, o último a aprovar, manda para o presidente da República. O presidente da República tem 15 dias úteis para decidir se sanciona ou se veta. Se sancionar, pronto, virou lei. A forma mais simples de fazer uma lei no Brasil. Mas se o presidente da República não sancionar, se ele vetar, a coisa empena. O presidente da República vetando, a Constituição obriga ele, no prazo de 48 horas, explicar por que ele vetou e remeter esse projeto de lei com essa explicação para o presidente do Senado. O presidente do Senado é obrigado a convocar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, reunido em sessão conjunta unicameral, tem um prazo de 30 dias para tomar duas decisões. Ou ele mantém o veto do presidente ou ele derruba. Se o Congresso mantiver o veto do presidente, esse projeto de lei vai para o lixo, ele é considerado rejeitado. Pronto, morreu. Mas, se o Congresso Nacional derrubar por maioria absoluta dos votos esse projeto de lei, a Constituição determina que o Congresso Nacional mande de volta esse projeto de lei para o todo-poderoso presidente da República. O presidente da República, por ordem da Constituição, pode tomar duas decisões: ou ele promulga ou ele não promulga. Se o presidente promulgar, resolver promulgar, concordar, pronto, resolvido o problema e esse projeto de lei vira lei. Resolvido. Mas se ainda assim o presidente, eu não vou promulgar, a Constituição determina que o presidente da República, no prazo de 48 horas, mande esse projeto de lei para o presidente do Senado promulgar. A Constituição ainda aqui dá duas chances, que o presidente do Senado ou promulgue ou não. Se no prazo de 48 horas o presidente do Senado não promulgar, a Constituição determina que o presidente do Senado mande para o vice-presidente do Senado promulgar. Aqui não tem mais saída, não tem escapatória. Aqui, ele, vice-presidente do Senado, é obrigado a promulgar. Promulgou, vira lei. Aí se a prova botar aqui sancionar, errado. Sancionar é privativo do presidente. Nessa fase toda aqui é promulgar. Ô Estrela, eu sei que você vai abrir para perguntas, você está passando todos os detalhes. Uma dúvida. Você falou, quando pediu que a gente anotasse os paros, você disse o seguinte, você disse assim: para um projeto de lei que foi rejeitado ser proposto novamente, tem que ser por maioria absoluta, por proposta de maioria absoluta da Câmara ou do Senado. O que é isso? Ora, na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, se ele for para o lixo aqui ou aqui, pode ser proposto novamente para seguir todo esse caminho? Pode. Mas agora, nessa segunda situação, no mesmo ano, na mesma sessão, não é essa pessoa aqui, é ninguém. Ele só pode ser proposto na mesma sessão. Se for no outro ano, aí vai ser novamente por isso aqui. Mas na mesma sessão, ou seja, no mesmo ano, chamado assim, só quem pode propor tem que ser por maioria absoluta da Câmara, ou então tem que ser proposto por maioria absoluta do Senado. Não cabe mais a um, esse ou esse aqui. Se for rejeitado na mesma sessão legislativa. Está vendo o que você anotou? É para encaixar aqui. Ó. Então, se for no mesmo ano, você quer novamente lançar para ser votado novamente, quer uma segunda chance, é na mesma sessão, só se for proposto agora por maioria absoluta. Ou da Câmara, ou do Senado. Beleza. Estrela,
Eu ouvi falar num negócio chamado sanção tácita. O que é a sanção tácita, Estrela? É aqui, ó. O presidente da República, ele tem 15 dias úteis para decidir se sanciona, se veta. Vamos supor que ele se cale, ó, o silêncio, ó. Eu não vou tomar nenhuma decisão, eu mesmo não. Pronto. Tem um ditado que diz: quem cala, consente. Pronto. O silêncio do presidente da República, se em 15 dias ele não se pronunciar, é como ele tivesse consentido. Esse silêncio dele, depois de 15 dias, tem um nome úteis, tem um nome jurídico de sanção tácita. Entre vigor, não. Neste caso, se o presidente não sancionou, nem votou, nem vetou, ou seja, se ele se manteve em silêncio, quem vai promulgar é o presidente do Senado, e aí segue a regra. Se ele não quiser promulgar, o vice-presidente do Senado. Isso que é sanção tácita. Esses são os principais aspectos. Agora tem um detalhe, é um detalhe. A Constituição, ela disse que tem determinado projeto de lei que é de competência privativa, por exemplo, do presidente da República ou do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, aumentar salário do servidor público federal no Brasil. Só se esse projeto de lei, ele não pode partir de nenhum desses. É competência privativa do presidente da República propor. Se for, exemplo, para aumentar salário, só o presidente da República pode propor, não mais essas 8 pessoas. Ponto. Ponto. Agora sim, perguntas. Esse salário só federal ou qualquer público? Não, se for do governo do estado, é o governador que tem competência. A maioria absoluta das duas casas. Aonde você está falando? Aqui? Não, para propor é a maioria absoluta da Câmara ou do Senado. Se a prova falasse, se a Constituição falasse maioria absoluta da Câmara e do Senado, aí tinha que ter assinatura dos dois. Aqui, para propor novamente, para começar a ser votado, se ele for rejeitado, na mesma sessão legislativa, só se for por proposta da maioria da Câmara, ou se a prova botar aí é pegadinha, ou do Senado. Vamos colocar que o presidente ele vete. Presidente da República vete. Certo, aí. Se ele em 48 horas, vamos dizer, se esse projeto não for encaminhado para o presidente... Crime de responsabilidade, ele descumpre a Constituição. Se a Constituição diz o prazo, é o exemplo de crime de responsabilidade. Se ele vetar, obrigatoriamente ela vai ser promulgada mais adiante de qualquer forma. Pronto. Era justamente a conclusão final. De tudo isso, vou ver se tem alguém tem mais alguma dúvida, para concluir com a chave de ouro dizendo isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, para concluir, eu posso então chegar à seguinte conclusão: se o presidente da República vetar e se o Congresso Nacional derrubar o veto, mais cedo ou mais tarde esse projeto de lei vira lei. Como é, Estrela? Se o Congresso derrubar o veto, não tem toda essa tramitação de um votar e ao final o vice-presidente promulgar? Mais cedo ou mais tarde, se o Congresso Nacional derrubou o veto por maioria absoluta, mais cedo ou mais tarde esse projeto de lei vira lei no Brasil. Ponto. Até a próxima.